Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre João Fonseca, que vai enfrentar nada mais nada menos que Hubert Hurkacz na primeira rodada de Roland Garros. Eu citei aqui no vídeo do chaveamento de Roland Garros, né, que é uma primeira rodada muito complicada, mas é aquele negócio, poderia ser pior, mas ao mesmo tempo poderia ser melhor também, né? E eu acredito assim, as pessoas estão vendo subestimando um pouco demais o Hurkacz, porque a principal característica do jogo dele, notavelmente, é o saque. Mas isso não quer dizer que o cara não saiba jogar no saibro. Inclusive, ele acabou de vir de quartas de final em Roma, está nas quartas de final agora em Genebra, vai enfrentar o Taylor Fritz num jogo que eu estou bem curioso para ver. Tomara que o crime em Genebra ajude, mas a verdade é que assim, eu acho que a gente está vendo, né, uma situação do João Fonseca que a gente criou muitas expectativas para a gira de saibro após ele ter terminado muito bem a gira de quadradura, né? Eu acredito que você olhar para o mês de março dele, é muito difícil você tirar algo muito negativo de lá, porque ele perder para o Draper em John Wells, que acabou sendo campeão do torneio, eu acho que ali só fica a lição de que, às vezes, ter mais paciência, né, não ir para o ataque o tempo todo, né, é ideal. E eu acho que ele parecia ter colhido muito bem os frutos para Phoenix, né? Phoenix foi o Challenger, ele foi lá e foi campeão. Eu acho que em Miami, assim, o desempenho dele foi ótimo, uma vitória magnífica contra o Hugo Humbert, e é claro, aquele jogo espetacular contra o Alex de Minaur. E assim, perder para o de Minaur, eu acho que as pessoas exageraram na reação, não tem nada demais ali, é um tenista top 10, é um dos melhores da atualidade, e que a gente sabe que no seu melhor incomoda muita gente, né? Então, o de Minaur vencer aquele jogo não me incomodou, e o João Fonseca em vários momentos esteve próximo de ganhar do cara. A questão é, Saibro é uma dinâmica diferente e por mais que você... É importante ter volume de jogo no Saibro, o João Fonseca tem muito isso, né? É mais importante ainda você ter uma construção bem definida e às vezes paciência. Isso é algo que não é um pecado do João, porque todo jovem tenista passa por essa fase de meter a mão na bola sem responsabilidade alguma. Mas a questão é, enfrentar o Hurkacz, que é um tenista muito experiente, e mais do que isso, né, é um tenista que não joga à base de exageros, vai testar isso. Porque, vamos supor que ele poderia ter pegado um confronto pior. Jack Draper, Lorenzo Musetti, né, pensando aqui nos principais da atualidade. Ele poderia ter enfrentado, por exemplo, o Djokovic, enfrentar o Alcaraz, o Sinner. Eu acho que se ele, por exemplo, enfrenta um Medvedev do jeito que ele vem jogando, do jeito acelerado que ele vem jogando, isso não é bom. Muita gente fala, porque ele vai sufocar o Medvedev. Não é exatamente. Se o Medvedev se defender tão bem como ele se defende, né, e exigir uma bola a mais, ele vai ter problemas. Então, assim, a questão é, poderia ser pior, poderia ter gente que exige ainda mais essa questão do jogo de fundo de quadra dele, mas o Hurkacz não é um tenista que vai cometer muitos erros bobos também, porque ele não é o Isner, ele não é aquele tenista que usa o saque como a única ferramenta, tipo assim, bem projetada no jogo, e o resto do jogo ele tá só encontrando maneiras de resolver mais rápido. O Hurkacz é um cara que tem slices, ele tem boas pancadas de backhand, que são retas, rápidas, então assim, ele sabe usar muito bem o backhand dele. O grande problema do jogo dele é o forehand, mas ao mesmo tempo ele tem muita ciência do que ele é capaz de fazer, do que ele não é capaz. Então assim, ele vai cometer erros? Vai. Mas ele é um cara que você não pode subestimá-lo no fundo de quadra, porque ele consegue sustentar trocas e ele consegue achar ótimas janelas de ataque, né? Eu acho até aquele jogo contra o Menzik que ele fez lá, acho que foi até mesmo agora no Torneio de Roma, né? Cara, a vitória dele com aquele winner de backhand na paralela, cara, aquele winner de backhand, você conta nos dedos quem consegue fazer hoje. Eu acho o backhand do Hurkacz um dos melhores, né? E assim, ele é um cara que vai jogar deixando a bola mais baixa, né? O forehand pode ficar um pouquinho mais curto. Eu acho que o caminho do jogo por parte do João Fonseca tem que ser investir no forehand do Hurkacz, porque eu acho que é ali que ele tem menos convicção no jogo dele. Mas até chegar a esse ponto, ele tem que entrar nas trocas. Ele vai ter que encontrar jeitos de devolver o saque do polonês, que vem sacando muito bem. Ontem, em um jogo 6-4, 6-1, ele conseguiu, num saibro bem lento de Genebra, conseguir 10 aces, né? É um número muito alto e mais de 80% dos pontos com o primeiro saque. Isso nunca pode ser subestimado. O saque no saibro, ele tem um peso menor, porque o saibro é uma superfície muito lenta, ela tira muito da velocidade do serviço e, obviamente, dá a oportunidade do devolvedor entrar mais no jogo. Legal. Mas não quer dizer que isso não importe. Importa muito. O saque importa e ele ter uma ferramenta dessas, assim, é bem chata. E o Hurkacz é um bom devolvedor de saque. Isso é uma coisa também que a gente tem que falar. Ele sabe devolver saque muito bem. Então, assim, não pensem que ele é só um cara que só bate, mete a mão na bola no serviço e não sabe mais o que fazer depois disso. Ele é muito inteligente
E assim, ele já foi top 10. A gente tem que lembrar que um cara que está, em certo momento da carreira, entre os 10 tenistas mais bem ranqueados do planeta, ele pode ser muita coisa, assim, como tenista, pode ter vários problemas, mas ele, obviamente, vai ter um teto de produção elevadíssimo, entende? Ele é um cara muito capaz de jogar esse esporte no seu mais alto nível. E a gente já viu esse cara dando trabalho em Wimbledon pro Djokovic de uma maneira impressionante. A gente já viu esse cara fazendo coisas muito espetaculares. Eu acho, inclusive, assim, ele, por exemplo, não ganhou do Alcaraz ainda na carreira, mas poderia ter ganhado do Alcaraz uma das performances mais brilhantes que eu já vi se ele não tivesse errado aquele backhand para definir o jogo, se não me engano, no Cincinnati em 2023, né? Tipo assim, ele tava deixando o Alcaraz completamente contra a parede, mesmo assim, numa condição que a gente esperava que o Alcaraz fosse dominar, assim, por causa do jogo de fundo de quadra. Ele estava, assim, taticamente jogando um tênis maravilhoso. É um tenista muito bom e ele sabe jogar no saibro, tão à toa. Foi oitavas de final em Roland Garros no ano passado. E mais do que isso, a gira de saibro do Hurkacz até agora é melhor que a do João. Então, assim, eu acho que o planejamento da gira de saibro do João foi de um excesso de confiança. Eu não acho que eles deixaram de jogar Munique porque estavam pensando no físico. Eu acho que eles olharam para o nível dele de março, que foi em quadras duras, que estava excelente, ele dando trabalho para vários dos melhores tenistas da atualidade, ganhando do Humbert. Aí eles acharam que iam chegar no saibro e manter um alto padrão de desempenho. Podiam chegar até mesmo em Madrid no meio da gira. Só que assim, é importante ele jogar torneios com o Munique antes, é importante ele ganhar ritmo na superfície antes, porque mesmo que ele esteja jogando muito bem, ele ainda teria chaveamentos muito complicados, porque o ranking dele ainda é de um 65 do mundo. Então, ele vai enfrentar sempre um cabeça de chave na segunda rodada de um Masters 1000, por exemplo, né? E a gente viu, assim, que ele foi enfrentar o Tommy Paul lá em Madrid, perdeu. Ele foi enfrentar o Marozjan na primeira rodada lá em Roma, também acabou sendo derrotado. Isso, obviamente, foi uma frustração muito grande pra gente, mas é o tipo de coisa que a gente tem que parar para pensar. Ele ainda é um tenista em formação. Ele pode já ter nível hoje, recursos para ganhar de muita gente qualificada, como já fez na temporada. Mas eu acredito que eles deram uma baita subestimada. Eu entendo que, assim, ele é um cara brasileiro, nasceu jogando no Saibro, mas o jogo dele é todo talhado com uma quadradura, né? Tipo, você vê a maneira que ele bate reto na bola, que ele acelera o jogo. Isso é muito mais jogada de quadradura, né? Tipo, um cara que gosta desse tipo de superfície mais rápida, né? Do que propriamente o saibro. O saibro exige paciência e mais construção do que propriamente o volume e a intensidade que ele consegue colocar. Porque, assim, isso obviamente pode ser importante se usar da maneira correta. Ainda vai precisar de estratégia e um bom uso disso. E vale lembrar, o Hurkacz é um cara que consegue tirar muito ritmo e tempo de bola e a variação que ele usa é muito inteligente. Então, vai ser um jogo que vai exigir muito da inteligência e da capacidade tática do João. Se ele consegue passar, é um sinal muito positivo. Mas eu não acho que é uma eliminação que, caso aconteça, que a gente tem que tacar pedra nele, tudo isso é um oponente complicado. Há menos de um ano ele estava no top 10, só saiu do top 10 por causa de lesão, não é porque o nível dele caiu. As lesões vêm sendo o grande calcanhar de Aquiles do Hurkacz, mas assim, é o desafio que passa um tenista muito jovem, e assim, ele vai melhorar, ele vai evoluir. Eu acho que ele tem que aprender as lições corretas das derrotas e, obviamente, todos esses grandes jogos que ele enfrenta. Eu acho que as lições que passou-se em março, elas foram analisadas de maneira equivocada. Eu acho que eles foram muito confiantes em excesso para o saibro. Mas quem sabe agora, depois de tudo que aconteceu, ele não vá para Roland Garros com um pouco mais de confiança. Ainda considero um erro não ter jogado os torneios dessa semana, seja Hamburgo ou seja Genebra, ainda mais visto como que as chaves abriram, né? A gente tá vendo um Coboli que faz uma gira de saibro muito ruim, tá na semifinal em Hamburgo, entende? Eu acho que é até mais equivocado ele não ter ido para esses torneios, mas de qualquer jeito, é isso. Vai para Roland Garros, vai para enfrentar o Hurkacz, vamos ver o que ele consegue fazer nessa partida, gente. Por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.